Nós estamos aqui com a doutora Cristiana Gomes Ferreira, que é advogada, militante na área do direito de família e de direito de sucessões, e é também professora universitária, mestre, doutoranda, enfim, tem uma série de atividades que são realizadas por ela. Mas o que nos leva a trazer a doutora Cristiana nesse projeto Cartórios Junto à Sociedade, que é um projeto que nós desenvolvemos de esclarecimento, informações, é justamente buscando uma realidade que nós estamos observando no balcão do cartório do Registro Civil, no que diz respeito aos casamentos, ao casamento civil. Então, doutora Cristiana, a senhora esteja à vontade, a senhora seja muito bem-vinda nesse nosso trabalho de informação junto à comunidade. E eu gostaria de dizer mais. O convite também está sendo endereçado à sua pessoa por um motivo bem especial. Que eu já lhe conheço há bastante tempo, já esteve nos visitando aqui em Soledade há uns anos atrás, percorrendo as universidades, e também pelo fato de eu ter conhecimento que a senhora tem um artigo que é o Pacto Antinupcial no Brasil, à luz do direito e da economia. Então, isso aí me levou, assim, a convidá-la para participar desse nosso trabalho. E, como eu disse, em cima de uma realidade. E qual é essa realidade? A realidade do balcão do Registro Civil, no que diz respeito mais especificamente aos casamentos civis. Então, mais uma vez, seja bem-vinda. Doutora Joana, primeiramente, né, gostaria de agradecer esse convite. Sempre maravilhoso, né, me encontrar, ainda que neste momento, né, atual conjuntura permita que seja num formato virtual, mas em breve estaremos aí nos revendo com certeza. Fico lisonjeada de poder participar, de poder contribuir com a comunidade, expondo da forma que eu naturalmente puder, né, que estiver ao meu alcance aqui auxiliar a trazer esclarecimentos jurídicos. Fico então aí à disposição para esse bate-papo. Cristiana, eu toquei no assunto da realidade do balcão do Registro Civil, casamentos civis. Veja bem, no ano de 2019, o ano passado, nós realizamos 180 casamentos. E desses 180, 152 casamentos foram pelo regime da comunhão parcial. 7 pela separação convencional, 7 pelo regime de separação obrigatória e 14 pelo regime da comunhão universal de bens. Então, o que nós estamos observando? Que as pessoas escolhem um regime que não tem pacto antinupcial. Por quê? Qual o motivo será? Por desconhecimento, não sabem como funciona, as facilidades, enfim. Então, justamente, nós estamos trabalhando sempre a realidade. Então, eu quis buscar um dado estatístico, que foi do ano passado, super recente, para demonstrar que as pessoas realmente não tem esse conhecimento de que é possível se fazer um casamento por outro regime que não o comunhão parcial e ter os interesses seus satisfeitos e não buscar sempre aquele regime que é mais simples num primeiro momento, que é o regime da comunhão parcial. Então, em face dessa constatação, dessa observação, que me levou a começar a buscar por quê? Essa reflexão que eu já começo de início. Por que as pessoas realizam os casamentos por esse regime? Porque é mais prático, comunhão parcial?
falta conhecimento para a lavratura, a escolha de outros regimes? O que é o pacto antinupcial? Eu acho que nós poderíamos começar abordando o que significa o pacto antinupcial. Uhum. Bom, Joana, essas perguntas são realmente extremamente pertinentes e eu só introduzindo, assim, essa é uma crítica que eu já trago, que eu já tenho há muito tempo. Tanto é que esse artigo que tangenciou ali vários assuntos da minha dissertação de mestrado, né, que o direito e economia, essa conjunção, né, das duas ciências, que a gente também chama de análise econômica do direito, busca sempre trazer justamente dados estatísticos, fazer indagações que possam levar o legislador a fazer alterações na lei ou na forma em que a lei ela é redigida, né? É esse diálogo entre os operadores do direito, os legisladores, a forma de interpretação, sempre buscando facilitar. Eu estou tentando ser realmente muito sucinta, né, na explicação, mas sempre tentando analisar de uma forma objetiva, né, pragmática. O que está acontecendo? O que explica? Quais são os incentivos que as pessoas estão recebendo para mudar o regime ou para manter esse regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens, que é aquele regime que, se a gente nada faz, simplesmente casa, é o regime que se aplica, o regime da comunhão parcial de bens. Então, essas inquietações, elas já vêm me acompanhando há bastante tempo, não por acaso que a minha tese de doutorado também vem sendo feita nessa linha, né, de buscar explicações, eventuais atalhos cognitivos, que vêm heurísticas, né, aquelas realidades que nós temos, que muitas vezes, sem que nós as questionemos, nos levam a tomar determinadas decisões, como de, por exemplo, não estruturar nenhum pacto antinupcial ou optar pelo regime da separação total. Então, é muito importante a gente estar falando sobre isso e, infelizmente, é um debate que a gente não percebe ainda muito presente, né? Como que eu conceituaria o pacto antinupcial, tá? O pacto antinupcial eu vejo como uma espécie de pré-contrato, né, ao contrato de casamento, através do qual o casal pode eleger um regime de bens distinto do regime legal, que é o da comunhão parcial, que é aquele que, também resumidamente, dispõe que aquilo que eu tinha permanece sendo meu e aquilo que eu vier adquirir a partir do casamento, eu tenho, então, esse patrimônio dividido, né, partilhável com o meu cônjuge, né, com o meu marido ou com o meu companheiro, na hipótese de união estável. Então, esse pré-contrato, né, vamos dizer assim, e que eu posso eleger um regime distinto do regime legal, ou então manter o regime legal, confirmar, sim, nós queremos a comunhão parcial de bens, mas queremos algumas exceções, a gente não quer que tudo se comunique. Por exemplo, queremos deixar de fora a empresa que cada um possui, né? Queremos deixar de fora aplicações que nós tenhamos em nosso nome, ou que venhamos a ter, ou queremos explicar, por exemplo, que como eu estou financiando um apartamento e a gente vai casar agora, né? Todas essas prestações que eu vou pagando na constância do financiamento comunicam, mas a gente não quer que isso aconteça. Esse imóvel é um projeto meu. O que a gente adquirir daqui em diante, fora esse imóvel, por exemplo, que se comunique. Então, todas essas disposições, elas podem, sim, estar de acordo com o regime da comunhão parcial. Eu posso trazer algumas exceções a essa regra. Então, né, Joana, não necessariamente o pacto vai ser para se eleger o regime da comunhão universal, da separação total ou da comunhão final nos aquestos, mas sim também para ratificar o interesse na comunhão parcial e trazer algumas cláusulas diferentes aí nesse contexto da comunhão parcial de bens. Exato, você tocou assim, ó, nos regimes. Quando as pessoas vêm para casar, os registradores, eles informam os regimes de bens, que as pessoas têm autonomia para fazer suas escolhas. Uhum. Eu vejo essa dificuldade nas pessoas. Você, por mais que você explique, não, temos o regime da comunhão universal, da separação, da participação que não sequestra e comunhão parcial, as pessoas acabam
optando pelo regime da comunhão parcial em virtude de que este é o regime legal e de que este não precisa necessariamente, embora, como você falou, você pode fazer o pacto para ratificar melhor o regime da comunhão que está sendo escolhido, comunhão parcial. Mas as pessoas não, elas não querem ir a um outro lugar a mais que o registro civil naquele momento da habilitação do casamento. E é importante nós frisarmos que o pacto antinupcial, já está dizendo o nome antinupcial, ele é feito, lavrado num tabelionato de notas, e ele é feito durante a habilitação do casamento. Quando as pessoas vêm para se habilitar, elas devem escolher o regime de bens, e aí, se for um regime que não for o legal, vai ser feito o pacto. Então, o que eu observo? E aí vem a minha percepção de registradora. Justamente, falta o conhecimento do que representa o pacto para aquele casal. Quais as vantagens desse pacto que vai reger toda uma vida patrimonial? Os efeitos que o casamento traz efeito patrimonial, traz efeito pessoal, traz efeito social. Então, para que essa convivência, essa comunhão de vida possa ser harmônica, é necessário que as pessoas tenham um forte esclarecimento do que elas estão contraindo, qual o regime que elas estão contraindo, o que significa esse regime. E não é pelo simples fato de ter que ir ao tabelionato de notas para fazer um pacto, isso vai trazer um gasto excessivo ou que vai ser burocrático para ela naquele momento. Então, por isso que eu tenho observado e fui buscar você, no caso, assim, que milita nessa questão, tanto que nem sabia que já é parte de estudos para a tese de doutorado. Então, melhor ainda, acho que a pessoa super indicada, né? Porque as complicações, os conflitos, eles vão surgir mais tarde. Não é naquele momento ali que as pessoas vêm para se habilitar. Então, como você exerce uma atividade que é, no sentido, além de ser pública, nós temos um intuito de prevenir conflitos, enfim, que as pessoas convivam de uma melhor forma possível, mais harmônica. Então, eu acho que é importante a gente trazer ao debate esse assunto, antinupcial. Para que serve? Quais as vantagens, né? É caro, não é caro? Qual é o formato? Então, é nisso que eu achei, assim, por demais oportuno nós conversarmos sobre isso. E, Joana, até isso que tu falaste é muito importante, assim, a gente se questiona por que, afinal, que as pessoas não têm essa familiaridade com o pacto, não falam sobre isso, né? Trazendo alguns dados norte-americanos, tá? Aqui não é muito difundido ainda o estudo da economia comportamental aplicada às questões patrimoniais. A economia comportamental seria essa interseção entre economia, né, que estuda a tomada de decisão das pessoas, e a psicologia, eu poderia dizer também, né? Seria sucintamente também essa análise que é feita pela economia nessa conjunção com a psicologia, estudando as razões pelas quais as pessoas se comportam de determinadas formas, com muita aplicação da psicologia cognitiva. E tem dois vieses cognitivos que eu gostaria de destacar, que eu vejo completa relação com esse momento pré-casamento, essa dificuldade das pessoas em abordarem o assunto. O primeiro, que é o viés do otimismo. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos apurou que as pessoas, quando se casam, elas, até eu acho um pouco radical esse número, mas é um dado que foi apurado, 0% dos casais pensa que o casamento pode vir a terminar num divórcio. Nessa pesquisa foi apurado que 0% dos casais, naquele determinado período em que a pesquisa foi realizada, se divorciar. Enquanto que a estatística aponta que 50% dos casamentos terminam em divórcio. Então, a gente tem aí o chamado viés do otimismo. As pessoas, elas são muito otimistas, né? Quando as pessoas se casam, elas sabem que o divórcio é uma realidade, elas estão muito a par disso, até podem saber da estatística, só que elas nunca imaginam que aquilo vai acontecer com elas.
Então, isso é uma coisa que contribui muito para essa dificuldade. Um outro viés que eu diria é o viés do status quo, tá? O que significa? Que as pessoas, elas preferem manter a situação como ela é, né? Elas têm pavor de fazer qualquer tipo de movimento que saia ali daquilo que aconteceria se elas permanecessem inertes, né? Se quedassem inertes. Por exemplo, se eu nada faço, se eu não faço esse movimento, não faço o pacto antinupcial, o regime vai ser o da comunhão parcial. E as pessoas têm essa preferência, né? Eu prefiro que a lei se aplique na forma como ela é, na forma como ela está. E aí que se deve se indagar, né? Bom, mas será que a lei ela está sendo efetiva? Ela está indo ao encontro do que as pessoas pensam? Será que o pacto não deveria eventualmente ser obrigatório? Não sei, né? São várias indagações aí que a gente pode ter. Então, tem vários vieses da psicologia, né? Dessa interlocução entre o direito, a psicologia e a economia, que apontam para isso. Eu também traria duas outras razões, que seria a ignorância, isso tu deve saber muito melhor que eu, né, Joana? A ignorância, como tu mesma já disseste, a ignorância das pessoas quanto às funcionalidades do pacto. As pessoas não sabem, por exemplo, que eu posso ir muito além de simplesmente escolher um regime de bens. Eu não preciso apenas aderir a um regime, eu posso criar um regime. Eu posso, claro, talvez eu precise naturalmente do auxílio de um especialista da área de direito de família, né? Eu acho que isso é muito importante, é muito mais fácil a gente se prevenir do que depois ter que, lá no futuro, contratar um especialista para trabalhar numa ação de divórcio, numa ação de dissolução de união estável. Os custos vão ser muito maiores, não só os financeiros, como os custos psicológicos. Então, as pessoas têm essa dificuldade, afinal, de falar sobre isso. Então, essa ignorância contribui muito. E outra razão que eu gostaria de ressaltar é o estigma, que cada vez eu acho que ele está mais superado, mas aquele estigma que existe em torno disso, como se eu me caso, por exemplo, sob o regime da separação total, eu estou denotando, eu estou manifestando, estou indicando que a gente não quer se unir de uma forma muito efetiva, que cada um quer continuar tendo o seu patrimônio e que por isso a gente não se ama muito, o que a família vai pensar, o que meus amigos vão pensar, né? Quando ali no momento do casamento o escrivão ali fizer a leitura e disser que o nosso regime é o da separação total de bens, será que os parentes, vai todo mundo ficar um pouco impressionado? Então as pessoas, eu vejo que elas ainda têm muita vergonha, embora cada vez, e daí eu não sei, eu não estou falando isso com base em quaisquer dados, tá? Mas eu percebo que até na minha comunidade, amigos e colegas, as pessoas estão muito mais se inclinando muito mais ao regime da separação total, até porque essa incursão cada vez maior, a gente percebe que a nossa geração, a minha geração, ela é uma geração que as pessoas trabalham muito, né? Tem essa workaholic mind, assim, a gente está sempre trabalhando até isso é um assunto que eu estava ouvindo sobre isso, sobre as dificuldades da mulher hoje em conciliar a maternidade com a profissão. Então, essa é uma realidade nova ainda, eu poderia dizer, na vida das mulheres das últimas gerações. E esse trabalho, esse pilar da vida hoje das pessoas, que é o trabalho, está realmente muito forte, muito intenso, e por essa razão se acaba talvez não querendo comunicar as questões patrimoniais, se compreendendo que cada um tem a sua vida patrimonial independente uma da outra, independente um do outro. Então, a gente tem infindáveis razões para pensar, para inclusive nos questionar se o regime hoje legal, cada comunhão parcial, é o regime que está aí mais coerente com os movimentos que a gente tem visto hoje acontecer na sociedade. Mas eu atribuiria a essas 3 razões, né? 4. Primeiro, a ignorância, o estigma e o otimismo. Essas 3 razões, e também nós temos vários vieses e heurísticas que explicariam isso como viés da manutenção do status quo, de eu não querer tomar aí um caminho que não seja o caminho do meio, né? Que não seja aquilo que eu já conheço, aquilo que eu já sei, aquilo que eu nem quero pensar muitas vezes. Cristiana, pegando o teu gancho nas respostas, um deles, a ignorância das pessoas no sentido do desconhecimento do que pode ser estabelecido num pacto antinupcial. Eu acho que seria interessante explicar que o pacto não tem apenas cunho patrimonial,
Ele pode estabelecer outras cláusulas que não apenas somente referentes ao patrimônio. Outro detalhe, que existe sim um mito, uma falsa ideia de que as pessoas, ao escolher o regime da separação convencional, é porque não se tem confiança uma na outra, que isso pode, que está se diluindo. Eu vejo, e aí eu vou novamente dizer assim como registradora, e aí eu vou ratificar o que você falou. Realmente, quando você faz a leitura da ata com as testemunhas presentes, regime da separação convencional de bens, existe, parece sim, sabe, justamente essa noção, mas são desconfiados um com o outro, não é essa comunhão realmente. Então, assim, existe mesmo, é forte, isso a gente vê no dia a dia, sabe? Só que a gente precisa trabalhar essas questões. Exatamente. Porque justamente o trabalhar é conversar sobre as funcionalidades, as vantagens, que não é só também aspectos patrimoniais. E hoje, mais do que nunca, o trabalho está tão forte nas nossas vidas, ao profissionalismo, cada um tem os seus afazeres, as suas profissões, enfim. Então, acho que é muito bom que as pessoas tenham essa maturidade de poder dialogar, de poder esclarecer, ser transparente, aclarear as situações, para que mais tarde, se houver uma dissolução, que seja muito mais simples. Sempre é doloroso, sim, um procedimento de separação, de divórcio, de dissolução, mas o menos possível de desequilíbrio emocional, brigas. Então, eu acho que é nesse sentido que nós temos que levar a informação. Com certeza. No sentido que elas, se utilizando do pacto, elas podem estabelecer o que elas quiserem dentro, claro, da legalidade, dentro daquilo que a lei permite. Também não pode querer estabelecer algo que é contrário à lei, isso também não, né? Então, eu gostaria que você falasse, assim, sobre as cláusulas, algumas cláusulas que poderiam estabelecer, não apenas só de cunho patrimonial, né? Uhum. É exatamente isso, né? Cada vez mais as pessoas têm compreendido, os operadores do direito têm justamente disseminado essa realidade, que é a possibilidade de se trazer questões também extra-patrimoniais. Tanto é que, em 2018, saiu anunciado na Jornada de Direito Civil 635, dispondo que o pacto antinupcial e o contrato de convivência podem conter cláusulas existenciais, desde que essas não violem princípios da dignidade da pessoa humana, igualdade entre os cônjuges e da solidariedade familiar. Então, a gente vê, claro, não é lei, é um enunciado, né, que nada mais é do que uma conclusão resultante de estudos acadêmicos, mas que já indica esse caminho novo, né? O judiciário, muitas vezes, é um pouco refratário ainda, pode interpretar de uma forma, pode questionar, mas estão falando aqui sobre questões relativas à pensão de alimentos aos filhos, ou, claro que isso pode ser revisado, isso pode ser revisto, mas eu já posso também, no pacto, trazer, por exemplo, algo que já está bastante, eu diria que consolidado, assim, o entendimento, questões relativas à pensão de alimentos entre cônjuges, né? No sentido de que, um exemplo que eu já tive na minha atuação prática, se o casal era um juiz federal que se casou com uma profissional liberal, uma dentista, e ela fechou o consultório para acompanhá-lo na carreira dele, morar fora, e como ela iria iria pelo menos suspender as atividades profissionais, eles combinaram que, para a segurança dela, se eles viessem a se divorciar em até 5 anos, ele pagaria uma pensão para ela de X salários mínimos. Se o divórcio ocorresse do 5º ao 10º ano, a pensão seria Y. Então, a gente estruturou um pacto que previa exatamente uma redução gradual do valor de pensão, se partindo do pressuposto de que ela iria cada vez mais buscar alternativas, né, para se reintegrar no mercado de trabalho local ou começar a adotar outras práticas na carreira dela. Então, esse é um belo exemplo. Eu, esses dias, trabalhei com um pacto também de uma pessoa que
o casal tinha deliberado que... Bom, aí eu acho que já teria, de certa forma, um cunho patrimonial, mas que se eles se divorciassem e houvesse filhos, e eles tinham 2 filhos, ela poderia permanecer no imóvel, né? Não se discutiria que, neste caso, o regime era separação total, que a mãe permaneceria no imóvel e por 6 meses e que o ex-marido, então, compraria um imóvel de 400 metros quadrados no mínimo, na região tal, e ela permaneceria lá junto com a filha, o filho, né, com os filhos, até que eles completassem 18 anos. Isso aí tem um caráterzinho patrimonial, mas trazendo aí algumas outras questões, por exemplo, alguns nortes, daqui a pouco, para questões relativas à guarda dos filhos, eu poderia trazer como exemplo. Claro que se vai averiguar qual o melhor interesse da criança, a situação pode mudar, mas dá para trazer pelo menos alguns padrões, alguns parâmetros. Essa questão da pensão de alimentos eu acho bem importante. Uma outra cláusula também, que ela já é sucessória, tá? Agora, mas que ela também sai dessa vala comum, que está sendo bem discutido isso, inclusive, que certamente não há unanimidade entre os cartórios quanto à possibilidade, né, acho que a possibilidade da cláusula, né, da elaboração da cláusula, de que ela conste, não tem nenhuma dificuldade, é mais como o judiciário vai enfrentar, na realidade, que é a possibilidade de marido e mulher, noivos, né, renunciarem reciprocamente à herança, os direitos sucessórios. Porque, por exemplo, sem querer mudar o assunto aí, sem desvirtuar, mas se hoje eu sou casada sob o regime da separação total e meu marido morre, eu sou herdeira dele. Exato. Né? Assim como ele é meu herdeiro. Só que, na verdade, a gente não quer, a gente quer separação total, na vida e na morte. E a lei não está respeitando a nossa vontade. E a lei não respeita mesmo, né? Se aplica a lei, a gente somos herdeiros. Então, uma possibilidade que se está agora trabalhando também, e se está falando muito academicamente sobre isso, já tem alguns trabalhos publicados, é a possibilidade de renúncia à sucessão hereditária. Né? Nos Estados Unidos, inclusive, isso já está numa determinada lei que dispõe sobre os pactos antinupciais, como a lei lá estadual. Tem uma espécie de tratado que unifica alguns entendimentos, dá alguns parâmetros, e ali já é permitido, ao menos consta nesse ato, né, que é possível, sim, a renúncia aos direitos sucessórios, embora lá o direito de sucessões seja muito diferente aqui do Brasil. Mas, então, esse seria talvez um outro exemplo aí que a gente poderia citar, né? Não para ilustrar essa não limitação a só escolher um regime, né, Joana? Exato. E o que eu vejo nessa tua fala é um perfil de pessoas que escolhem o regime da separação convencional, principalmente quando vem segundas núpcias. Os casais em segundas núpcias já com seus filhos, então eles não querem que nada comunique, nem na vida e nem na morte, justamente por causa dos filhos que existem desse relacionamento anterior, né? Então, eu percebo isso. Quando se é muito jovem, os casais vêm e já não prestam muito atenção nos regimes de bens. E vai comunhão parcial. Agora, se já vem um pessoal assim que tem uma certa experiência de vida, são pessoas de meia idade, segundas núpcias, um viúvo, vamos por assim, ou divorciados que já experimentaram um divórcio. Então, eu já vejo que eles pensam um pouco mais nessa questão do regime de bens. Eles já vão além, né? Eles já utilizam o pacto como um instrumento de planejamento sucessório, né? Eles já vão pensando lá na frente. Bom, mas se eu morro hoje, como é que eu quero que a minha herança seja dividida? Daí o pacto é uma ferramenta desse planejamento sucessório. Né? Ele já tem uma outra visão. Então você vê assim, ó, principalmente você como operadora do direito, estando a atender aos casais que vêm antes de efetuar um casamento, vêm para tomar alguma orientação. Então, assim, a possibilidade, quando se chega nessa possibilidade de poder orientar, eles já estão casando e já estão pensando no planejamento sucessório, em virtude do regime que eles estão escolhendo. Exatamente. É importante as pessoas terem esse conhecimento que o regime, ele vai muito além desse pacto antinupcial. Exatamente.
E é um pacto antisucessório também, né? Exatamente, dá para se dizer isso. Então, por isso que traz esse assunto para fins de esclarecimento mesmo, para as pessoas saberem que é importante pensarem bem antes de realizar o casamento e fazer aquilo que realmente vai atender os interesses delas, das partes, elas têm autonomia para isso. Exato, exatamente. Eu também costumo, Joana, falar que o pacto ele é um instrumento redutor de conflitos, né? Como tu vinhas falando que ele vai evitar lá na frente, né? Como as duas comentaram, daqui a pouco um desastre no relacionamento em virtude do pacto, aquilo que não ficou claro. Como nós não falamos sobre isso antes de casar, a gente quer falar agora, mas agora já é um assunto muito delicado, porque já houve uma aquisição de patrimônio, o que agora ele vai pensar, o que ela vai pensar. E essa falha na comunicação pregressa, lá de antes, quando eu deveria ter falado, antes da gente entrar em campo, a gente tem que conversar sobre as regras do jogo, né? Isso pode, na verdade, ser o pano de fundo de uma ação judicial em que se discute guarda, pensão, convivência entre o pai, a mãe, os filhos. Tudo isso, na verdade, pode ser tão somente um reflexo de uma questão que não ficou bem dirimida, e na verdade a gente não está falando sobre o patrimônio, a nossa briga ali não é questão patrimonial, o regime, o pacto, é a guarda, é o convívio, mas na verdade, eu acho que é isso que eu quis dizer, na verdade, o que gerou, o que está por trás de tudo isso não é a discussão quanto à guarda, quanto ao convívio, isso aí não é problema pra gente. O problema é a questão patrimonial e isso não está bem, mas a gente vai brigar por outros motivos porque é mais fácil, né? Enfim, porque agora não tem como a gente mudar as regras patrimoniais, então vamos discutir sobre outras questões. Isso também é perceptível que acontece muito. Ele não quer dividir o patrimônio, ela não admite que a gente combinou aquilo, então eu não vou facilitar. Eu vou discutir, sim, a pensão, coisas assim muito tristes, né, que acabam acontecendo por conta dessa situação que não foi bem trabalhada. Exato. Então, algo assim que ficou faltando lá no início, ele vai ter um reflexo lá na frente, lá no futuro. Então, assim, aquilo que às vezes as pessoas, por constrangimento, que eu acho que não deveria existir esse constrangimento, acho que as coisas têm que ser muito bem aclaradas, muito bem ditas, de forma pura e verdadeira, porque isso aí vai inibir muito mais lá na frente essas soluções, essas discordâncias, esses atritos, as brigas, que no final não levam a muita, não levam a nada, a não ser a um desgaste emocional muito grande. Então, mais uma vez, ressalvando, né, essa importância das partes, dos casais, e aí não é só na questão do casamento, mas também quando se vive em união estável, em pensar essa questão de um pacto para reger aquele relacionamento entre o casal. É nesse viés assim que a gente procura levar o nosso trabalho, levar a nossa informação, né, Cristiana? Que bom, que ótimo mesmo. E uma coisa assim que me ocorreu, né, enquanto a gente vai esclarecendo, talvez algumas pessoas estejam ouvindo, poxa, por que eu não fiz pacto? Por que a gente não conversou sobre isso? Mas eu sempre digo, ainda há tempo, sempre tem tempo para isso, né? É possível fazer uma alteração de regime de bens. Para as pessoas, para os casados, tem que ser judicial essa alteração, né? Ela deve ser levada ao judiciário através de um acordo. E para aqueles que convivem em união estável, como não existe essa forma, essa obrigatoriedade, a lei não impõe que seja feita a alteração a partir de uma decisão, que não impõe a necessidade de uma decisão judicial homologando essa alteração, ela pode ser feita por escritura pública, ou mesmo até por instrumento particular, né, Joana? Porque, ao final, não se exige, não há uma forma prescrita em lei. E eu vou me adiantando, porque eu posso esquecer de trazer esses esclarecimentos, né, para aqueles que estão em união estável, ou tanto para os unidos estavelmente, quanto para os casados, os efeitos da alteração do regime, eles podem ser retrooperantes, né? Ao menos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entende que, não havendo intuito de fraude, né, não havendo dívidas fiscais, tem que se apresentar negativas
fiscais, alguns outros documentos que agora não me ocorrem, mas comprovando toda essa, que de fato é legítimo e o intuito é realmente aquele de tão somente alterar o regime para adequá-lo à vida do casal, que pode ter mudado, as expectativas mudaram. Não há, a lei não, o judiciário de fato tem entendido que sim, que é possível que os efeitos dessa mudança sejam, retroajam à data do início da união estável do casamento. Muito pertinente essa tua fala no sentido da possibilidade de se alterar o regime de bens. Isso é algo também que as pessoas não têm conhecimento, que ela, no geral, a grande maioria, né? Uhum. Que pensam que uma vez que eu casei por aquele regime, eu vou ter que agora ficar o resto da minha vida naquele regime de bens. Claro que outros, tudo tem um formato, não é daí tão de forma simples assim no cartório, né? Teria que ser de forma judicial, através de uma ação de alteração de regime de bens, mas é importante a gente também levar essa informação, que se não está mais cumprindo com as minhas expectativas, com os meus interesses, ou mudou a nossa situação, enfim, vamos, de comum acordo, que tem que ser consensual, fazer essa alteração de regime de bens, procurar um advogado, enfim, montar uma ação. E aí, no final desse procedimento todo judicial, extrai-se um mandado que vai vir para o cartório de registro civil para fins de averbar à margem do termo de casamento esse novo regime pactuado. Então, bem, nós começamos falando, né, no pacto antinupcial e estamos terminando falando sobre a possibilidade que existe de se alterar o regime de bens convencionado quando da realização do casamento, mediante uma nova pactuação. Se eu me casei por ainda comunhão parcial que não existia, não exigia o pacto, eu quero depois fazer essa alteração para um outro regime que exige o pacto, então vamos movimentar. E eu vejo também uma questão assim bastante relevante, que em outra oportunidade a gente poderia discorrer, no caso, assim, ó, hoje em dia, do patrimônio em virtude das empresas, uma situação empresarial que pode advir um crescimento na parte econômica, né? E começar a gerar atritos. Então, mais um motivo, assim, de discorrer nessa questão, a questão empresarial. Com certeza. É uma super ferramenta também societária, né? Tem uma questão, assim, que é muito comum, né, Joana? Quando o regime da comunhão parcial, eu já tinha minha empresa. Então, o que eu parto na verdade, não parto da presunção. É verdade, né? Essa empresa, por ser minha, não comunica. Só que essa empresa que valia 200 mil, vale 200 milhões daqui a um tempo. O meu marido, a discussão que se trava muito é se há ou não há direito ao valor, ao crescimento patrimonial da minha cota. Né? Hoje, eu digo hoje, né? Estamos gravando esse vídeo em 2020, inclusive na época de pandemia, né? Só para a gente registrar e um dia lembrar, sem saudades desse momento aí que a gente está vivendo. O STJ entende que não há comunicabilidade desse crescimento patrimonial, né? Mas o nosso Tribunal de Justiça ainda tem alguns entendimentos que destoam, ou seja, o judiciário não nos é nenhuma segurança. Muda a composição dos julgadores lá da turma ou da Câmara, muda todo o entendimento. Então, essa questão, essa decisão de se excluir a possibilidade de falar sobre partilha, sobre o crescimento patrimonial, ou sim de afirmar que haverá partilha sobre o crescimento patrimonial, porque hoje o judiciário diz que não. Tudo isso pode ser levado a efeito também no pacto antinupcial. Né? Então, tem questões de todas as áreas. Exatamente, Cristiana. É nesse norte, sabe, que eu vejo a importância também do pacto antinupcial, porque nas dissoluções isso está muito evidenciado. Ou quando as pessoas vêm buscar uma informação no cartório sobre uma dissolução, mas e a empresa, com quem fica, como é que é? Entende? Então, assim,
vamos eliminar essa discussão lá no final. Já vamos estabelecer no pacto como que vai ficar, no caso do crescimento da empresa ou não, se realmente vai existir a comunicação ou não vai existir a comunicação. Exato. E para que não haja lá no final desentendimentos. Exatamente. Mais uma vez, a importância de estabelecer no pacto como vai ser no futuro essas questões relativas a questões societárias das empresas, enfim, né? Então, é mais um detalhe só para a gente mostrar para as pessoas que não é só questão assim, do meu patrimônio em si, mas também o patrimônio que vai ser auferido, vai aumentar, enfim, né? Pode pactuar nesses... Perfeito. Né, no pacto de... Isso a gente está trazendo, Jana, apenas algumas possibilidades, assim, porque eu digo que cada vez mais na prática a gente vai vendo, poxa, se aquele casal tivesse pensado naquilo antes, não estaria agora vivendo isso. Então, acho que a prática vai nos trazendo várias ideias, assim, né? Imagino só quantas ideias e quantos casos já não passaram por ti, né? Quantas coisas tu já não viste, mas cada vez mais a gente vai criando, né, aumentando essa bagagem assim de alternativas, porque o pacto antinupcial ele é o contrato de casamento. Eu digo isso, né? Também sempre, olha, falar sobre o contrato lá junto com o DJ, com o salão, o contrato de compra do vestido, isso tudo é muito fácil a gente falar. Agora, o contrato de casamento, efetivamente, as pessoas têm medo, pisam em milhões de ovos para falar, enquanto que elas poderiam estar resolvendo e tranquilizando toda a vida delas conjugal, né, a partir disso. Exato. E no caso de uma dissolução, está uma amizade, vamos supor assim, né, entre os casais. O que você vê às vezes? É desentendimento, é atrito, é briga, conflito, justamente porque as pessoas tem esse medo, esse receio de falar sobre essas questões antes. Então, deixa para falar quando ocorre, e aí é muito pior, né? Os ânimos são outros, né? O momento é outro. Exatamente. Então, Cristiano, assim, eu gostaria, assim, já no final da nosso diálogo, te agradecer da tua disponibilidade, falando sobre um assunto de suma relevância para a vida das pessoas, para a vida conjugal, e não é só do casal em si, mas também com referência às outras pessoas que, de uma forma ou outra, são envolvidas nas questões, a própria família, os filhos, enfim, todos. Com certeza. O casal em si, né? Então, eu acho que é de muita valia trazer essa informação, trazer ao debate a questão do pacto antinupcial, justamente para inibir conflitos, né? Então, obrigada, e quero dizer, assim, que fico extremamente honrada de ter você participando desse projeto, desse trabalho de informação, e gostaria de deixar também aberto a oportunidade para outros assuntos que você achar de interesse, que sejam relevantes da comunidade, que a gente pode vir a dialogar, a conversar, um papo bem... Ótimo. Simples, e agradecer mesmo, dizer que estamos sempre à disposição. Eu te agradeço muito, Joana, foi ótimo, foi muito legal ter participado, saber que a gente pode, né, levar o conhecimento de alguma forma à comunidade, à sociedade, não falar... Porque a gente costuma falar muito com pessoas que são da área, né? Eu acho muito importante a gente poder falar também para as pessoas que não são, né, da nossa área jurídica, que não operam no direito, que são essas pessoas que, ao fim e ao cabo, mais precisam que a gente auxilie, né, do nosso conhecimento efetivamente. Então tá, Cristina, quero te deixar um grande abraço, tudo de bom, e conte conosco. Igualmente. Beijo. Até mais, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.